Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Testemunho! Tudo bem com você? Tudo jóia? Obrigado pelo teu carinho. Cá estamos, mais uma vez, para trazer para você um testemunho bacana, de um convidado muito especial, sensacional. Daqui a pouquinho você vai ter contato, porque saber quem é, você já sabe que eu já divulguei para todo mundo, então daqui a pouco eu te apresento, tá certo? Então, seja bem-vindo a mais um encontro, mais um testemunho no ar, e já quero te fazer um convite de cara para você já se conectar com a gente aí, fazer o seguinte, meu querido, ó, você vai fazer o seguinte agora, você vai acessar nossas redes sociais, é só um lembrete, né, mas é sempre muito bom a gente fazer isso. Redes sociais nossas aqui, ó, Instagram, Facebook, YouTube, @testemunhobr, tá certo? No Instagram e no Facebook é só você, enfim, seguir a gente lá e compartilhar, né, espalhar para que mais pessoas possam ter contato aí com o nosso material, com o nosso conteúdo, enfim, de alguma forma isso vai ser bem legal, bem bacana, a gente fica muito feliz com isso, certinho? Agora já no YouTube eles têm que fazer o quê? Você tem que se inscrever se ainda não é inscrito, combinados? Tem que dar o seu like, o seu joinha e tem que fazer o que mais? Compartilhar, porque assim mais pessoas recebem o nosso conteúdo. E outra coisa, o YouTube entende e fala assim, pô, esse material é legal, isso aqui é bacana, isso aqui eu vou dar uma impulsionada, dar uma estimulada nele, eu vou espalhar para esse povo aí. Então, fazendo isso, você ajuda a gente, combinados? Então, ó, é se inscrever se ainda não fez sua inscrição, dar o seu like, o seu joinha e compartilhar. E um detalhe, se você quer acompanhar aí os vídeos que a gente bota no ar, ainda está assim, semanal, mas daqui a pouco a gente aumenta a intensidade aí. Para isso você precisa acessar aquele sininho que tem ali, sabe o sininho que é embaixo aí, plim, vai lá, acessa todos e tá tudo certo. Combinados? Então tá bom. Nesse momento aqui eu te agradeço aí a tua participação e já faço o seguinte, já vou convidar aqui o meu amigo doutor Diego Bezerra para bater um papo com a gente aqui e dar o seu recado. Fala aí, doutor. A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Recado dado do doutor Diego, especialmente para você. Pronto, já sabe, né? Tem lá, é só você mandar a tua mensagem agora, por exemplo. Você vai mandar a tua mensagem, o pessoal já vai receber lá e o que vai acontecer? Você já deixa o teu recado lá, tem um despertador tocando aqui, para, é para eu acordar. O WhatsApp é 16 991907919, esse cai na tela, é só você mandar a tua mensagem agora. Amanhã bem cedinho na segunda-feira o pessoal já chega, já acessa e já faz contato contigo. E aí já começa todo aquele trabalho para que você possa fazer aquele tratamento todo especial, todo bacana e dar um gás na sua autoestima e melhorar teu sorriso, enfim, melhorar a tua saúde bucal, certo? Oral Sim Implantes, nosso parceiro aqui no Testemunho. E agora sim, senhoras e senhores, diretamente da casa dele, de algum canto, bem aconchegante, bem acomodado, meu querido amigo Marco Baldan. E aí, meu grande amigo. Senhoras e senhores, com vocês, Marco Baldan. Pronto, eu não acho o volume desse negócio aí, vamos parar de uma vez mesmo. Gente, esse homem é empresário, é coach, é servo do Senhor e essa figura aí, bacana, que você tá vendo aí na sua tela. Marco Baldan, meu querido. Aí, detalhe, ele é casado com a Tati, tá? Então, Marco da Tati. Importante, bem importante. Muito bem importante. Bom, Marco, primeiro eu quero te agradecer de coração a atenção, enfim, o convite aceito aí para participar desse canal, enfim, contar um pouquinho da tua história. É um prazer enorme te receber aqui. Você sabe que depois de quase um ano tentando, gente, consegui, porque o homem tem uma agenda concorrida. Não, tô brincando, gente, não tem nem um ano que tem um canal aqui, vai, para. Só 7 meses, não, tô brincando, uns 5 meses. Vamos deixar por 3, vamos deixar por 3. Mas é uma honra te receber aqui. Obrigado, viu, Marco, por ter aceito o convite e mais uma vez, obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado você, Minuba, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente teve uma dificuldade de agenda mesmo, mas nada que um pouquinho de atenção a gente não resolva, né? Tudo tem seu tempo embaixo do céu. Tudo tem seu tempo, exatamente. É isso. A gente tem que andar nesse princípio aí. Com certeza. Então, se a gente está com o coração pronto para fazer, e as coisas ainda não se encaixaram,
É porque tem um tempo do papai ainda para conseguir organizar tudo. Então a gente aguarda e na hora certa a gente vai. Descansa e espera no Senhor, sempre. Sempre. Para tudo. Sempre. Para tudo. E é isso. Eu vou fazer uma correção na abertura. Filho do Deus Altíssimo, né? Servo do papai, casado com a Tati, depois vem o resto. Então depois eu vou inverter quando você conversa aí, vamos voltar, né? Eu tenho uma mania seguinte que eu aprendi, de correção, sempre o mais importante a gente deixa pro final. Entendeu? No final, então você está certo ou errado, estou eu. O mais importante. Então você tá não, questão de certo ou errado assim, aí Deixa assim. Eu boto sempre assim, você fecha com o que há de mais importante, né? Eu, pelo menos. O glamour a gente deixa pro final, você vem lá pincelando, enchendo linguiça, e no final você... É isso aí. Assim, então tá certo. Servo então tá do certo. Senhor. Marcão, bom, obrigado. E aí, Minuba, obrigado, viu, meu? Mas me conta aí, quem é que é o Marco Baldan? O Marco Baldan, gente, ele tem quase 150 mil seguidores aí em todas as redes ou não? Como é que funciona? Em todas as redes ou YouTube, enfim, como é que tá? Eu tô com, hoje, 400 e qualquer coisa mil mesmo. TikTok, então, YouTube, Instagram. O homem tá voando. Amém. Antes da gente entrar na tua história, quanto tempo você tem de rede social? Assim, desde que começou a fazer um trabalho de rede social, você tem quanto tempo, Marco? Eu comecei forte mesmo com as mensagens, levando a palavra de Deus, conselhos de Deus e tal. Foi final de outubro do ano passado, dia 27 de outubro, eu comecei forte no Instagram. Esse ano eu comecei no YouTube, o ano passado também, final de outubro, o TikTok, e aí só levando mensagem, só levando a palavra, final de outubro do ano passado. Aí de lá para cá, deu esse volume todo. Eu botei esse arroba aqui, é isso aí para todas as redes? É isso aí? Marco É isso aí para todas as redes, é isso aí mesmo, tá certo? Legal. E agora vem cá, você tem equipe para fazer o trabalho aí, né? Ou você que faz essas... Rapaz... Você tem uma super equipe, vai. Pra atender todas essas redes aí tem que ser. Você viu que eu tô aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Eu sou eu mesmo que corto, eu que faço tudo aqui. Eu faço pessoalmente o TikTok e o Instagram. Edito e subo os vídeos todos. Então eu tiro um dia da semana, eu faço toda a minha gravação de conteúdo da semana, às vezes até de 15 dias, dependendo da minha agenda. Aí eu gravo o dia inteiro, no sábado, e aí parte do domingo eu fico editando os vídeos, já deixo a maioria pronta, pelo menos para avançar alguns dias. Mas o YouTube, sim, YouTube eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer a edição de vídeo, a fazer as thumbs, né, que é um pouquinho mais complexo, aí eu já não tenho tempo. E eu tenho um grande amigo, irmão querido, um cara, um monstro, ele é um gigante no marketing digital, que é o Elias Maman. Aliás, eu vou te indicar aí depois ele no privado para você convidar, eu faço a intermediação. Ele está em Sorocaba, mas está mudando para Alphaville, lá em São Paulo. Ele é o mestre hoje de algoritmos, é o cara que entende tudo disso aí. E é o cara que me preparou para explodir realmente nas redes sociais. Então, ele é um cara que me apoia demais, me ajuda demais, é um amigo, irmão querido. Então, eu tenho que honrar a vida dele, porque é um homem de Deus, servo do Senhor, o cara, fora da curva. Que bom, então, ele me ajuda me dando algumas ideias, ele faz essa mentoria comigo. Ele me dá um caminho, eu executo tudo, eu gravo, eu edito, TikTok, Instagram e o vídeo do YouTube eu gravo, aí eu só passo o vídeo do YouTube para uma pessoa e ela edita. E ela sobe. Você sabe que é o meu sonho, né? De um profissional, um cara que me dá um norte aí, porque eu não entendo nada. Eu também não entendia nada. E ele chegou para mim e falou, você vai fazer isso. E eu vou te confessar, Minduba, que no começo eu olhava para aquilo e falava, não é possível que isso aqui vai dar certo. Não é possível. Pra você ter uma ideia, num determinado momento eu gravei um vídeo pro Instagram de 1 minuto e meio, é o Reels, né? Sim. Então as mensagens minhas, você sabe, você me acompanha, tem a honra. Sensacional. Tem a honra de você me acompanhar. Mesmo. E aí é um vídeo de 1 minuto e meio, tá chegando a 11 milhões de visualizações. Que é isso? Bênção de Deus. E aí, 1 minuto e meio, com uma chamada que ele me deu, o título, ele falou, grava um vídeo com esse título. Aí eu falei, mas esse título? E aí eu fui obediente, né? O princípio da obediência é sabedoria, né? Sim, com certeza. E aí
Fiz, pô, esse vídeo explodiu, é um dos que explodiu e aí a honra é dele, ele que me deu a direção. Bênção de Deus. Isso é muito bom. Gente, é o seguinte, o Mark é um amigo querido, não faz muito tempo que eu o conheci por indicação do Daniel Toledo. Daniel Toledo é filho do nosso pastor Wilson Maia, Lindo. lá da Igreja Voz. Lindo. E Família linda. o Daniel, quando participou aqui, falou: Minduba, você tem que procurar o Baldan, cara. O Baldan é um cara, gente boa, cara sensacional, homem de Deus. Eu falei: bom, então tá, faz o meio caminho aí. Ah, né, já mandou o contato. E aí foi onde que eu tava brincando no começo, né? A gente começou a sediar, enfim, mas Deus é bom, louvado seja Amém. Deus que está aqui, ó. Amém. Tudo é o tempo dele. Amém. Mas é uma honra tê-lo aqui. E quem é o Marco Baldan aí, para o povo que conhece? Você já nasceu cristão, já temente ao Senhor? Não, nasceu enfim, num berço cristão, num lar cristão. Quem é o Marco? Conta para nós aí. Vamos lá, já que o evento, o programa aqui chama Testemunho. Sim. Eu não nasci em berço cristão, meu pai sempre foi muito temente a Deus, meu pai e minha mãe, católico, apostólico romano, fez batismo, primeira comunhão e crisma na igreja católica, a mesma coisa eu. Uhum. Mas num determinado momento da minha juventude, eu sempre fui muito expansivo, eu nunca fui um cara de me conformar muito com as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, e eu perguntava e não tinha a resposta que eu queria. Sim. Então eu fui muito sedento por resposta praticamente a minha vida inteira. Isso acabou me atrapalhando em algumas oportunidades, mas em outras tantas me ajudou. Uhum. E aí eu comecei a sair para o mundo para conhecer o mundo. Certo. Mesmo assim. Então eu fui umbandista, eu frequentei terreiro de umbanda, quimbanda, quito, candomblé. Eu entrei em cemitério depois da meia-noite, abrimos sepultura para fazer trabalho com ossos. Eu fiz o fechamento de corpo, que eles falam na Umbanda, que são 7 cortes no braço com gilete, 7 no outro, 7 na nuca, uma cruz na testa. Impressionante esse ponto, Minduba e galera, que quando eu fui fazer, o Pai de Santo estava incorporado e ele pegou uma navalha mesmo, navalha de fazer barba, com uma gilete. E quando ele foi me cortar com a gilete, não saiu sangue. Nenhum dos cortes. Foram 21 cortes, foram 23 cortes. 7 no braço, 7 no outro, 7 na nuca e uma cruz na testa. Nenhum desses cortes saiu sangue. E aí ele soprou, em seguida, jogou cachaça, que chama marafo na linguagem dele, se eu não me engano. Aí jogou a cachaça, que fazia parte do ritual, e soprou um pó de giz, que eles chamam de pemba, nos lugares. Não ardeu, nada, nem a cachaça, e não saiu sangue. Uhum. Quando eu me converti, Minduba, e aí foi com 28 anos, nessa época eu tinha uns 20. Sim. Pouco tempo depois que eu me converti, eu fui entendendo todos os processos que eu tinha vivido. E aí o Espírito Santo, eu parei, lembrei dessa cena, lembrei desse momento, e aí eu parei e falei, meu Deus, não, até me emociona e me arrepia de novo. Eu falei, meu Deus, não saiu sangue quando ele me cortou. Sim. E aí o Espírito Santo foi claro para mim, disse, o teu sangue não foi derramado, porque o sangue daquele que te amou primeiro já tinha sido derramado. Ah, meu irmão, vou te falar uma coisa para você. Eu só não desmoronei porque eu sou meio grandinho, mas o meu coração é muito mole, então eu choro por qualquer coisa. Forte, e aí, muito cara, forte isso. Foi bastante forte. E aí eu passei por esses processos todos, ir para a mata, fazer trabalho na mata, deitei para santo. Enfim, eu ia seguir o caminho para ser levantado lá, enfim, Pai de Santo. Só que quando eu estava nesse processo final para chegar a ser Pai de Santo, eu injuriei nos 5 minutos que me deu, creio, para mim hoje, que era o próprio Espírito Santo mesmo. E eu cheguei para o Pai de Santo na época e disse, olha, bicho, eu estou juntando minhas tralhas e estou indo embora. Você não pode fazer isso, você está maluco? Eu falei, estou indo embora. Não, mas se você fizer isso, os orixás vão te pegar. Eu falei, manda fazer fila, eu estou saindo, eu não vou ficar.
E eu tenho, às vezes, esse péssimo hábito, assim, de hora que eu encasqueto com o negócio, eu vou. Aham. Bom, aí saí. Aí, eu já tinha sido católico apostólico romano, né, fiz batismo, primeira comunhão e crisma na igreja católica, fui para as religiões africanas, estudei bastante, não respondeu aquilo que eu queria, aí eu saí, e aí eu fui, Seixonoe, Hare Krishna, e aí eu fui para Caramba! algumas... Rodou eu fui, bem. Rodou rodei. bem. Rodei. Teve um lá que eu fui expulso. Eu esqueci. Arica, eu acho que era Arica. Eu fui expulso porque era um negócio meio de. O cara era bonzinho, gente. Rapaz, eu dei trabalho. Eu costumo brincar. Eu vou fazer um aspas aqui. Eu costumo brincar e o pastor Wilson é alguém que eu amo demais. E eu tenho essa intimidade com ele, graças a Deus por isso. Eu falo, pastor, parte da tua falta de cabelo, a culpa é minha. Eu falo pra ele. Depois dessa eu só concordar contigo. Eu dei muito trabalho na vida. Aí eu tava lá e era um negócio de meditação, eu tinha que fazer umas meditações, e eu sou hiperativo, né? E aí eu fui convidado a me retirar do grupo, porque eu tava mudando a frequência energética de qualquer coisa lá, eles me expulsaram. Destoando a galera. Aí eu fui, e até que Aí eu tive um problema com droga, né? Eu fui viciado em cocaína durante bastante tempo e quase morri, eu tive 3 overdoses. E aí eu fugi para São Paulo. Falei, se eu ficar em Ribeirão eu vou morrer. Eu fugi para São Paulo, depois também eu vim entender que... E aí meu pai está enterrado em São Paulo, a minha mãe está enterrada em São Paulo. E aí eu fui entender que era Deus me levando para lá, né? Que eu falava que eu queria ficar com meu pai. Quero ficar com meu pai. Aí eu fui fugido para São Paulo. Fugido não por dívida, por nada, eu não avisei ninguém, peguei minhas coisas e fui embora. E lá em São Paulo, eu estou resumindo para não gastar muito tempo, viu, Aminduba? Lá em São Paulo eu fui convidado por uma prima minha, a Jennifer, que foi um instrumento de Deus maravilhoso na minha vida. Primo, vamos comer uma pizza? Eu tenho um monte de amigo para te apresentar. E eu sozinho, Aminduba, em São Paulo, solteiro, novo. Falei, eu preciso de amigo, preciso de gente. Galera, vamos pra galera. E eu falei, não, vamos. Ela falou, antes a gente vai na igreja. Aí eu falei, prima, sério? Eu não gosto de igreja católica, porque ajoelha, levanta, tem aquela madeirinha ali de ajoelhar ali, aquele negócio me dói o joelho. E aí o padre, e assim, eu falei, vamos depois, eu vou te encontro na saída da igreja. Ela falou, não, mas não é igreja católica, é igreja evangélica. Eu falei, você tá louca? Mas eu não vou numa igreja evangélica nunca na minha vida. O crente é feio, o pobre mora longe. Crente é um bicho chato, velho. Você tem crente é aqueles terninho quadriculado, gravata listrada, aquele cabelinho tudo suado, uma Bíblia aqui embaixo do braço. Tô com a minha Bíblia aqui, ó. Igual a gente é hoje. E lá, eu falei, não, bicho, eu não... Crente eu não vou ser nunca. Ela falou, primo, eu nunca te pedi nada. Você já fez tanta coisa na vida, a gente está sem se ver faz tantos anos. Eu estou te pedindo, primo, você vai uma vez, se não gostou, você não volta mais, mas a gente vai sair com a turma. Eu falei, é a primeira e última. Eu estou atendendo o seu desejo, teu sonho, você nunca mais vai me chamar. Tá bom. E eu fui, cara, na igreja Sara Nossa Terra, lá no bairro da Liberdade, na época, em São Paulo. Peguei o metrô, fui lá para a igreja. E, cara, quando eu entrei lá, eu já vi um negócio diferente. Uma galera, uma rapaziada, gente boa, tinha uns caras que começou a me abraçar. E eu falei, cara, que negócio é esse? Os caras nunca me viram me abraçando. E aí não era aqueles crentes o estereótipo do crente quadradinho, que gravatinha. Gravatinha listrada, terno quadriculado. Aí era uma galera de boa, bem vestido, pessoal bonito. Eu falei, diferente isso aqui. E aí eu sentei, e aí armaram, né? Minha prima armou, colocou um cara do meu lado, outro cara do outro lado, uns caras ativos, assim, rápido no pensamento. E a pastora Nelisa, nunca me esqueço, uma mulher de Deus maravilhosa, amo a vida dela, esposa do pastor Anderson. Ela estava no altar pregando, e ali, cara, ela começou a falar a minha vida.
Aí eu peguei uma revolta, Minduba. Eu falei, minha prima ligou para minha mãe. Olha só a noia. Era um, era um, eu criei um enredo hollywoodiano. Eu falei, a minha prima ligou para minha mãe contou toda a minha história para minha prima contou para essa mulher tá contando para todo mundo na igreja. Eu nunca mais volto para esse lugar. Eu me revoltei, bicho. A minha história estava estampada no culto. Aí eu falei, quer saber, Duma? Eu vou embora. Aí foi. E eu ficando nervoso. Aí fica de pé todo mundo. Ficamos de pé. Fecha os olhos. Aí eu falei, agora vem o golpe. Ela vai falar alguma coisa e eu não vou falar, não. Aí, fecha os olhos. Aí eu fechei o olho, o outro aberto assim, né? Aquele negócio meio... Olhando para um lado, olhando para o outro. Repete essa oração comigo. E era a oração de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, Senhor e Redentor e tal. Eu repeti, mas ali, né? Com o olho ali. Sendo formal. Um no gato, um no gato, outro no peixe. Repeti o que ela falou da boca para fora. Aí ela falou assim, quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão. Aí eu fiquei quieto. Aí um cara do meu lado falou, você já orou isso aí? Antes? Eu olhei para ele e falei, não. Ele falou, então por que você não levantou a mão? Eu falei, porque eu não quero. E aí ele falou, ué, mas você tem medo? Eu falei, medo do quê, velho? Eu nem te conheço, tá maluco? E aí eu comecei a falar alto, eu falo alto. E aí parou, velho, até a pastora parou, e aí o pessoal começou a olhar em torno da gente. Aí eu falei pro cara, o que você tá fazendo, bicho? Eu nem te conheço, cara, você tá louco? Ele falou, você tá com medo de levantar a mão? Aí eu fiz assim, não tô com medo nada não, cara. Peguei e pumba, levantei a mão. Olha que eu levantei a mão, pastora, você com a mão levantada. Você mesmo, vem! Você com a mão levantada, vem aqui que eu quero falar com você. Aí eu falei pro cara, mano, eu vou te matar, velho. Eu vou te matar, olha o que você fez. Ele falou, eu vou com você lá. Eu falei, então vamos. Aí ele pegou, saiu comigo. Na metade do caminho ele parou e voltou. E eu parei também para voltar. A pastora falou, não, vem aqui. É você mesmo, é com você que eu quero falar. Aí eu falei, pronto, agora ferrou tudo. Peguei e fui lá na frente. Essa mulher de pé no altar, eu embaixo assim, né? Era alto, no palco assim. Ela começou a olhar para mim e começou a chorar. Ela chorava, Minduba, mas ela chorava porque ela não conseguia falar. E aí aquilo começou a acontecer alguma coisa dentro de mim, que eu não entendia o que era. E ela começou a falar um monte de coisa para mim, que Deus estava revelando para ela. Mas na minha cabeça, esse negócio de Deus está me revelando. Ainda era tudo muito estranho. E eu sei que eu aceitei Jesus aquela noite. Naquela noite eu não consegui dormir. Não consegui dormir. Tanta coisa que passou na minha vida, na minha mente. No domingo, isso foi no sábado, no domingo eu fui no culto. Ali também aconteceu um negócio impressionante comigo. Dali uma semana eu estava no encontro com Deus. No encontro com Deus eu parei de fumar, parei de beber. Aí foi arrebatador. E aí foi o início da grande transformação da minha vida. Foi quando eu, inclusive, vi pela primeira vez o texto de Isaías 43, que ele mexe muito comigo. Exatamente, esse aí. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó que te formou. Esse texto foi o primeiro texto que rompeu assim a minha alma, entendendo a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus, tudo aquilo que Deus me poupou, dos lugares que Ele me tirou, a vida que Ele preservou em mim, enfim, cara, o amor dele pela minha vida. Aí eu comecei a entender quem era realmente Jesus Cristo. E aí, lembra que eu te falei que eu era um cara que queria sempre desbravar, queria entender, eu não me conformava com algo comum, que todo mundo repetia, precisava fazer sentido na minha cabeça. Sim. Aí eu falei, bom, se eu investir parte da minha vida para estudar outras religiões e fui até o fim delas, e procurando uma resposta que eu não encontrei, não estou falando nada de ninguém, estou dizendo que eu não encontrei, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa nesse lugar.
Então, se Deus está falando com alguém, ele vai ter que falar comigo também. Sim. Se Jesus se aparece para algumas pessoas, ele vai aparecer para mim também. Se as pessoas sentem a presença do Espírito Santo, eu quero sentir também. E aí eu mergulhei de cabeça e foi a primeira grande e maior decisão que eu tive na minha vida, foi ter aceitado Jesus e ter começado a me relacionar com ele e começar a entender por que o sangue não tinha caído do meu corpo quando eu fui cortado, por que eu tive 3 overdoses e não morri, por que eu tinha ido para São Paulo, por que eu tinha sido resgatado por um convite simples, como Deus tinha revelado a minha vida no altar, enfim, aí eu falei, esse é o lugar, esse é o cara que eu quero, esse Jesus eu quero aprender a amar, esse Deus eu quero aprender a servir e honrar, e aí eu tô até hoje, velho. E aí, você lembra quantos anos você tinha? Eu tinha 28 anos. 28 anos. Isso foi... Você lembra mais ou menos os anos, quando foi aconteceu isso? Foi em 2000 e... Foi 2000, 2001. 2001, Isso lá em São Paulo, na 99. Uhum. E aí, como é que foi? Depois disso aí, você seguiu a vida cristã por lá? Não? Você veio pra cá? Sim. Mas você veio pra... Fiquei lá ainda mais uns 2 ou 3 anos, servindo na rede de jovens. Aí eu lá tinha o Ministério do G12, que era a célula, Encontro com Deus, escola de líderes e tal. Eu passei por todo o processo. E aí eu tinha... Na verdade, eu cheguei a ter acho que umas 3 células lá ao mesmo tempo, assim. Eu era o líder, né? E estava lá na rede de jovens, ativo. Aí Deus começou a me mostrar que eu tinha que voltar. Sim. Porque eu tinha fugido de Ribeirão, por trauma, né? Por decepção. Você tinha, quem que você tinha de parente assim, em Ribeirão? Minha mãe ficou... Você tem irmão? Você tem irmão? Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Minha irmã mais nova mora no Havaí. Meu irmão mais novo mora em Ribeirão Preto. Ele também se converteu. Eles estavam aqui, eles estavam tudo aqui em Ribeirão na época. Tava tudo em Ribeirão na época. Aí eu voltei para Ribeirão, porque quando meu pai morreu, ele estava em São Paulo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu e meu irmão aqui em Ribeirão. Aí eu trouxe minha mãe e minha irmã para Ribeirão e a gente começou a morar juntos de novo. Certo. Aí aconteceu tudo isso comigo, eu fugi e voltei para Ribeirão, porque eu falei, eu preciso restaurar a minha história, e Deus quer restaurar. Quando eu voltei para Ribeirão, eu morava numa rua bem próximo da Igreja Voz, que na época era a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar nessa parada aí, eu quero saber como é que foi a reação do pessoal, como é que você veio quando você chegou? Como é que... Rapaz, quem que é esse daí? Minha mãe achou bacana, porque mãe, né? E aí eu era viciado em droga, agora eu estava viciado em Jesus. Olha aí. Então, para ela era muito melhor, né? Um filho crente do que um filho perdido, né? Com certeza. Eu cheguei a pegar minha mãe ajoelhada na minha cama, pedindo, clamando a Deus, chorando pela minha vida, para que eu saísse das drogas. Eu chegava doido em casa de manhã e via minha mãe ajoelhada na minha cama chorando. E as orações dela foram atendidas, né? Porque eu acabei me convertendo, graças a Deus. E aí, quando eu voltei para Ribeirão, os meus amigos da época das baladas, eles não acreditavam muito. Quando eles perceberam que realmente era isso, eles se afastaram. E naquele momento, eu vou te confessar que eu não fiquei sentido, não. Eu achei até melhor mesmo, porque era um tipo de lugar que eu ainda não queria frequentar, era um tipo de situação que eu não queria conviver, então eu me afastei. Eles se afastaram, na verdade, para mim ficou tudo certo. Meu irmão achava que era um absurdo, que eu não precisava voltar à vida que eu tinha. Mas também não precisava ser tão radical, né? Eu era, quando eu me converti, eu falei, velho, acabou, isso aqui já era. E tanto é que, eu me converti, não tinha mais nada, não tinha namorada, não tinha nada, bebê, nada, não tinha nada. Era palavra, igreja e trabalho. E aí eu comecei a criar um novo grupo de pessoas, né? Uma nova tribo. E aí como a igreja era próximo da minha casa, eu tinha que ir para algum lugar, porque carvão fora do braseiro, ele apaga. Sim. Então eu tinha que ir.
Eu já tinha visitado a igreja na época nacional, quando eu vim fazer uma visita para minha mãe, para meu irmão e tal, que eu já era crente, então eu falei, domingo eu vou na igreja, depois da igreja eu vou para São Paulo. E eu ia na Nacional, no mesmo endereço. Em Sejec, antiga em Sejec. Tanto é que não era nem o pastor Wilson ainda, era um outro pastor na época que eu visitei. Quando eu mudei definitivo para Ribeirão, eu falei, pô, tem essa igreja aqui do lado, dá para ir a pé. Que mesmo. Falei, é lá mesmo que eu vou. E aí comecei a congregar lá. E comecei a ir na rede de jovens. A líder na época da rede de jovens, hoje é minha cunhada, casada com meu irmão. Que da hora. E a minha esposa, ela era secretária do pastor Wilson e era da rede de jovens. Então, ali eu acabei conhecendo um grupo, me apaixonei pelo grupo, galera. E ali fiquei, me tornei líder de jovens. Opa. Tá me ouvindo aí? Deu uma travadinha. Marco? Alguma coisa aconteceu? Alguma coisa. Está aí vivo aí? Eu tô te ouvindo aí. Tudo bem? Marco? Alô? Senhoras e senhores, estamos aqui combatendo um papo com o Marco Baldan. Está aqui congelado na minha tela aqui. Deixa eu ver se ele voltou. Acho que voltou lá. Voltou, Marco? Voltou. Voltei? Voltou. Não, fica em paz. Vambora. Ao vivo tem dessas coisas, né? Como dizia um grande apresentador. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Pois é, cá estamos. Aí eu conheci a turma e aí foi. E aí a minha história se desenvolve a partir dessa ruptura entre a velha criatura e o entendimento de quem a gente é em Deus. Né? Agora me fala uma coisa, Marco, tudo bem, essa tua história, bom, a partir daí só houve um crescimento, intensificando, né, a relação, um quis buscando mais e mais, enfim. Aí você casou, começou a namorar, enfim, tem toda a história que eu que estou imaginando, viu, gente? Ele não falou nada disso, mas óbvio que hoje ele está casado, então é natural. Mas foi bem legal, viu, cara? Foi bem legal a história nossa, porque em 1 ano e 21 dias a gente fez corte, noivou e casou. Não sei se você sabe o que é corte. Eu não sei, isso não é do meu tempo, essas coisas aí de corte. Então vamos lá. Corte, na minha época, né, a gente cortejar, mulher, é isso? Cortejar a dama. Eu andava de a mão princesa. dada só, a gente não se beijava nem na boca, era só no rosto. E acabou a gente dando umas escapadinhas de beijinho na boca, roubei um beijo e tal. Mas teve um dia, olha só que doideira, teve um dia que o Espírito Santo de Deus me falou para... Pode rasgar o verbo aqui? Vai embora, filho. Vambora. Porque assim, o cara que é crente e tem uma namorada, se ele não ficar com tesão, ele tem um problema. Ou ele tá mentindo, ou ele é broxa. Pois é. Somos seres humanos. Algum pecado ele tem. Ou ele tá... Enfim... E a moça, a mesma coisa, a moça é a mesma coisa, porque a mulher também tem tesão. Sim. Você se ama. Deus já falou que são vocês um pro outro. Você beijar na boca, irmão, e a coisa não esquentar, tem alguma parada errada. Tem algo errado. Vai se tratar, vai fazer alguma coisa. E aí, tava rolando essas paradas aí. Aí o Espírito Santo, num dia de oração, o Espírito Santo falou, para, porque não vai dar certo. Eu falei, como é que eu vou falar para essa menina que eu não quero mais beijar ela na boca? Ela vai achar que eu não a amo mais. A mente da mulher é uma doideira, né? Sim. É um negócio que, misericórdia, a gente não consegue entender. Você tá aqui, tem trocentos aqui. Tem uma frase que eu gostei muito do dia que eu ouvi. Mulher não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser amada. Então não precisa entender, ama. Tá tudo certo. Aí... eu falei, eu vou ter que falar, como é que eu vou... São um parêntese. Quem tem ouvidos que ouça. O que a igreja, o que o Espírito diz à igreja. Aí eu falei, cara, eu vou ter que falar com essa mulher. O Espírito Santo falou, ele vai ter que me ajudar. Essa parada é mais dele do que minha. Eu sou o executor, ele é o elaborador. Então, sim, eu executo, ele me ajuda. Aí fomos para a rede de jovens. Aí eu com aquela inquietação, cara, aquele incômodo. E eu tô vendo que ela não tá bem também. Eu falei, cara, pior dia pra eu falar alguma coisa, porque ela não tá bem. Enfim. Aí nós fomos tomar água. Eu falei, eu preciso conversar com você. Ela falou, eu também.
Eu falei, então fala você, não, fala você, fala você, não, fala você. Eu falei, ó, você é mulher, fala primeiro, né? Primeiras damas, olha, sou gentil. Fala você. Ela falou, olha, não fica chateado, por favor, me entenda. Eu estava em oração, o Espírito Santo falou que a gente tem que parar de se beijar. Uau! Você sapateou, falei, fez festa. Glória a Deus, aleluia. Ela falou, o que foi? Eu falei, o Espírito Santo falou a mesma coisa comigo. Ela falou, então que ótimo. Então, pô, resolvido o problema. Aí nunca mais, a gente noivou dia 15 de março de 2003. Nós começamos a corte 1º de novembro de 2002. Dia 15 de março de 2003 nós noivamos. Dia 22 de novembro de 2003 nós casamos. Então foi muito legal. Essa foi a segunda maior decisão e mais importante da minha vida. A primeira foi ter aceitado Jesus, a segunda foi ter me casado com ela. Sensacional. Gente, olha que testemunho, hein? Olha que testemunho bacana, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Ó, homem sério faz isso, viu? Você tá ouvindo disso? Tá vendo cara, disso? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Valeu a pena. Se precisasse, faria tudo de novo. Se precisasse, casaria com ela outra vez. Enfrentamos várias batalhas depois do casamento. Eu tinha uma empresa, na verdade, quando eu me casei, eu era gerente comercial de uma empresa. Depois eu abri minha própria empresa com um sócio. Aí eu vendi minha parte para ele, abri um novo negócio. Eu quebrei, ele quebrou também. Eu não recebi o que eu tinha para receber. Fiquei com a dívida gigante, perdi tudo. Essa mulher ficou do meu lado, passou tudo que ela podia passar comigo. Ela me salvou. Foi uma das pessoas que Deus usou para salvar minha vida, que senão eu tinha morrido. E hoje, graças a Deus, a gente está recuperando, né? Sendo restaurado aí. Sim. E é uma benção, cara. Uma benção. Gente, olha que testemunho bacana, que gostoso ouvir isso, cara. Que gostoso ouvir isso. Não, isso é muito bom, isso faz um bem, cara, pra gente quando ouve essas coisas. Então, ó, tá vendo, ó? Atenção você, jovem, ou enfim, mediano, de você, presta atenção, é assim que tem que se comportar, viu? É difícil, você viu o que ele falou, é difícil, não é fácil, é uma luta, tá? Só que tem uma frase até que legal, assim, um pouco fala assim, não deixe aquilo que, como que é? Não deixe aquilo que você quer, que você realmente quer, se perder por algo temporário, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, eu não lembro da frase. Exato. Não troque o resultado imediato pelo Não troque aquilo que você quer, que realmente quer na tua vida por um momento, uma coisa prazer momentâneo. Exato, exatamente. Exatamente isso, porque é bom, cara. Sim. Dar uma é bom demais, velho. Só que na hora errada, com a pessoa errada é um problema. Sabe o que acontece? É assim, a gente tem que entender que a gente tem que entender o seguinte, quando Deus está no controle das coisas, cara, tudo flui de uma maneira extraordinariamente sensacional. Sabe? Isso é extraordinário, sensacional. Mas enfim, quando Deus está no controle, cara, as coisas fluem de uma maneira que é incompreensível, tá? ao ser humano. E aí é interessante o seguinte, nessa situação, aí você fala assim, mas pô, tem que experimentar aquela conversa assim, sabe, de homem, né? Não tem disso. Quando Deus está no controle, tudo se encaixa. Tudo tem nada, exatamente. Se encaixa. Exatamente. Então, se entregar e se render. É sensacional. Pô, eu gostei do testemunho, muito bom, meu Marcão. Pô, de todos os homens que participaram, eu nunca ouvi alguém falar disso aqui. Claro que a gente sabia, mas nunca assim alguém realmente colocou exatamente essa questão numa relação. Muito legal, muito legal mesmo. E vale a pena, a vida segue, e aí... Eu casei com 34, ela com 21, sou 13 anos mais velho que ela, e aí começamos o nosso casamento, casamos do jeito que ela queria, o nosso apartamento era mobiliado e decorado do jeito que ela quis. Uma outra coisa importante aí para você, marmanjo, vai casar, homem, cara, a gente vai de qualquer jeito quase. Sim. Para nós a gente quer casar. Agora, a mulher tem todo um contexto, tem todo um sonho, então o nosso papel é apoiar, né, e, se possível, dentro das suas condições, realizar o sonho da sua esposa. Tem uma frase muito importante, um conceito que eu vi na época, um pastor chamado Miles Murrow, ele já faleceu, mas ele falava muito sobre família, inclusive, prosperidade e tal, e família.
e ele dizia o seguinte: quando você vai casar, você deve esvaziar sua mala e ir para sua casa nova. E a tua futura esposa deve esvaziar a mala dela e ir para a casa nova com você. Porque se você levar a sua mala cheia e a dela cheia, você não vai ter espaço para as experiências que vocês vão ter que desfrutar juntos. Então, se ela tiver que te dar alguma coisa, numa experiência, às vezes difícil, você não tem espaço para tolerar aquilo, porque a tua mala já está cheia. E aí você repudia aquele troço. Por isso tem muito casamento que não dá certo. A nossa vida, eu estou falando isso depois de quase ter me separado, enfrentando batalhas, né? Eu falei, a parte do cabelo do pastor Wilson caiu por minha causa. Isso é muita luta, muita pancadaria. Mas em tudo Deus foi preservando, em tudo Deus foi cuidando, a gente foi amadurecendo. Hoje eu e a Tati, esse ano a gente faz 20 de casado. Olha aí que benção. Então a gente passou por muita coisa juntos. O que é natural, né, Bonan? Sim, natural. Toda relação faz parte tem da vida, desgaste, né? tem os altos e baixos, tem aprendizado, enfim, isso é normal. Cabe E cada nesse um processo, o casamento saber lidar, né? Ter sabedoria para contornar. Sim, nesse processo eu tive uma dupla falência, né? Que eu fali a empresa que eu tinha, nova, e o meu sócio acabou falindo também. Falindo não, né? Ele está ainda lá se defendendo e tal, mas ele não conseguiu me pagar, enfim, ele não conseguiu recuperar o que ele precisava. E aí, eu lembro que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi esse daí e o das drogas. Sim. Que eu cheguei a 118 quilos, eu tomava remédio para dormir, minha pressão média estava 19/10, 12. Eu quase infartei também algumas vezes. Uau. Fui parado para pronto-socorro, taquicardia. Foi um caos. Perdi tudo. A maioria dos amigos sumiram, desapareceram, ficaram pouquíssimos. E aí a gente foi se recuperando com a ajuda de alguns amigos, pastores e tal, amigos, irmãos nossos. E aí foi um processo que a gente foi se restaurando, foi se restabelecendo. Quando a gente conversou nos bastidores, falando de como a gente pensaria, né, o nosso bate-papo, e aí a perseverança e a persistência é algo que a gente comentou, porque na minha vida eu vejo muito isso, assim, talvez pelo perfil que eu tenho, por uma característica que Deus implementou no meu espírito, de não desistir, muito embora nessa fase eu praticamente desisti da minha própria vida. Sim. Eu até pensei em dar cabo da minha própria vida, porque eu não estava aguentando mais. Tamanha vergonha, humilhação e tal. E aí o texto de Hebreus 11, ele encaixa muito bem, cara, o sofrimento de todos os grandes homens e mulheres da fé, que tiveram que persistir, perseverar na fé para suportar tudo que estava acontecendo. Eu confesso que eu estou muito longe de qualquer um desses homens e mulheres que... Não, esse não, botando errado aqui. Botando texto Isaías 43 foi o primeiro, esse aí foi mais... Esse texto me arrebenta. Sensacional, né? Não, Isaías é... Não, Isaías é fora de base, Isaías, né? é forte, Isaías é forte. Isaías não tem ninguém. De Hebreus 11 tá aqui na tela, aqui, só entrou errado aqui. Só entrou errado. São os perseverantes da fé, né? Os persistentes na fé. Aí, ó. Exato, é isso. E é que nem eu falei, eu não me vejo nem aos pés de cada um desses homens e mulheres que Hebreus 11 fala, né? E de Jesus, enfim. Mas o que muda o meu coração, Minduba, e eu falo isso assim, Deus sabe que é a mais pura verdade. Saber que Deus me ama, cara, saber que Jesus me ama, é a força que me faz levantar de manhã e vencer meu dia, porque só quem viveu coisas que eu vivi para entender o quanto realmente o amor de Deus ele faz toda a diferença. Eu não conseguiria fazer nada na minha vida que Deus não tivesse primeiro me abençoado, primeiro me amado, primeiro me encontrado, primeiro me resgatado, primeiro me curado, primeiro me libertado.
é só por ele e através dele, porque ele me tirou da mão do inferno mesmo, assim, ele me tirou das mãos de Satanás. Eu estava destinado a morrer, o diabo realmente queria tomar minha vida mesmo. E ele estava conseguindo porque eu estava permitindo, porque se eu não me permitisse, ele não faria. Eu fui fraco, eu enfraqueci, me distanciei do Senhor, me distanciei de Deus, me desconectei das coisas espirituais em Deus, me desconectei da igreja. Eu lembro muito que o pastor Wilson, um dia, que eu estava entregando a rede de jovens, eu disse: eu não posso, eu estou quebrado, estou devendo, minha vida virou um caos da noite para o dia, e, eu não aguento isso. Aí ele falou: entrega, ok, mas não se afasta da igreja. Sim. Eu falei: não, eu vou só dar um tempo, eu vou descansar. Não faça isso, fica aqui, porque o que pode acontecer com você é realmente tudo desmoronar. E não deu outra. Me afastei, tudo desmoronou, até o dia que Deus, de novo, por misericórdia da minha vida, por me amar, por ser fiel, ele volta, me envolve com a graça dele, com a misericórdia dele, com o amor dele. Diz: volta, porque eu ainda vou te usar. E aí, meu irmão, bater de frente com esse Deus é complicado, viu? Porque aí chorava que nem criança, Minduba. Tira a primeira pedra quem nunca fez. Eu sou chorando, eu fico emocionado com os testemunhos aqui. Ô Marco, mas deixa eu te falar uma coisa, vai. Depois nós vamos voltar nessa parada aqui, porque eu quero que você deixe, a hora que você olha para trás, você ri, mas é verdade. É que voltar para trás, a gente vai olhar para trás, você vai deixar uma reflexão em cima disso. Eu quero saber de você o seguinte: a gente falou no começo, lá eu brinquei um pouquinho no começo, lá para saber um pouquinho como é que teu canal, enfim, seus canais, né, enfim, suas redes sociais. E como é que você começou a trabalhar nisso? Qual foi a inspiração? O que te motivou a direcionar para esse caminho? Quando eu me converti, Minduba, lá em São Paulo, que eu fui para o encontro, que eu realmente rompi com quem eu era, para ser uma nova criatura em Cristo, lavado, redimido e tal. O pastor titular da igreja, bispo, na verdade, Wesley Bandeira. Lá em São Paulo, isso. Gente, o homem lá em São Paulo... 500 mil de seguidores aí, viu, gente? Em todas as redes sociais. Ele falou assim: eu fui para uma reunião, de novo, né? Característica. Eu não aceitava qualquer informação que vinha, mesmo respeitando quem estava dando, se não fizesse sentido para mim. Então, é muito questionador, muito argumentador. E aí ia ter uma reunião para líderes, e eu não era um líder ainda, mas eu fui. Eu quero ver que parada que é essa daí. E eu lembro que o pastor fez, na época ele era pastor ainda local, depois ele foi ungido a bispo. Ele fez uma pergunta, não me recordo qual, e eu respondi. Brotou de mim, assim, saiu. Aí ele parou, ele começou a procurar, ele falou: quem falou isso? Aí eu falei: pronto, falei besteira, já estou no lugar que não me chamaram. Abri a boca sem ser convidado, ninguém perguntou nada para mim. É horrível isso. E ainda devo ter falado besteira, quer dizer, tudo contra, eu tinha que ter ficado quieto. Aí eu fiz assim: fui eu, perdão. Ele falou: perdão por quê? Quem te falou isso aí? Eu falei: não sei, eu respondi. Aí ele foi vindo na minha direção. Ele falou: você é o Marco, né? Novo, aquele rapaz novo. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Eu falei: pois é, ninguém me chamou, mas eu queria vir, eu não sei porque eu queria estar aqui. E eu estou aqui. Aí ele começou a rir, começaram a rir também. Ele falou: quem te disse, quem te respondeu isso? Como é que você sabia dessa resposta? Eu falei: eu não sei, eu só sei que a resposta veio. Aí ele brincou, ele falou: não foi a carne nem sangue, mas sim o Espírito que te revelou. Aí eu dei risada. Eu falei: acho que foi. Aí ele parou na minha frente, ele falou: olha, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que você vai ser um pregador de multidões, você vai pregar pelas nações, o Senhor vai te levantar. Aí, amém. Guardei aquela palavra, não tinha entendido até então aquilo, e passou.
Saí de São Paulo, vim para Ribeirão, comecei a congregar na Nacional na época, e aí eu andava direto colado no pastor Wilson, dando trabalho para ele, dor de cabeça, para ele, para os outros pastores. Você e a torcida do Corinthians, mas do Palmeiras, todo mundo. Aí, um dia, o pastor Wilson me desafiava a pregar. Do Palmeiras eu represento. Só pra... É do Corinthians eu. Eu sei que o pastor Wilson é corintiano. Então. Tá sofrendo como eu, estamos sofrendo os dois. Que beleza. Aí, e você tá feliz, pô, o Palmeiras tá indo bem pra caramba. Aí o pastor Wilson me desafiava para pregar de domingo, aí eu passei a ser líder da rede de jovens junto com a Tati, aí eu pregava todo sábado, blá, blá, blá. Aí teve um dia que ele convidou uma pessoa para pregar, numa sequência de pregação, todo dia tinha pregação na igreja, na época, e aí ele não ia nas pregações que eu ministrava, e aquilo, até eu vou fazer um aspas aqui, aquilo me deixava chateado. Eu falei, pô, ele vai na pregação de todo mundo, na minha não vai? Caramba, um dia eu vou falar com ele. Aí, nesse dia, não era para eu ir pregar. No dia que eu fui, ele não foi. Aí, nesse dia, não era para eu pregar. Aí, o rapaz me liga uma noite anterior e diz, Marco, cara, me ajuda, aconteceu um imprevisto, eu não vou conseguir. Você prega amanhã de manhã? Eu falei, claro, irmão, tamo junto. Deixa comigo, fica em paz aí, deixa que eu seguro a onda, vai resolver o que você precisa resolver. E aí eu fui. Quando eu fui, ele estava lá. Aí eu falei, poxa vida, não era eu, era o outro, ele veio, ó. Aí eu preguei e tal, acabou. Aí vieram umas pessoas, tinha uma galerinha lá e tal. Pastor, o senhor tem que chamar mais ele para pregar na igreja, ele é uma bênção e tal. Não, ele é mesmo, isso aqui, papapá. O pessoal foi embora. Aí o pastor Deus vira para mim e falou assim, Marco, você sabe o tanto que eu tenho temor com relação a tudo que envolve a direção de Deus. E ele tem mesmo, ele é extremamente zeloso e cuidadoso. Ele falou, mas eu quero confirmar na tua vida a palavra que você recebeu quando você se converteu. O Espírito Santo falou comigo claramente, você vai ser um pregador de multidões, Deus vai te levar para as nações. Mas ele brincou no final e falou, mas a tua igreja é essa daqui, o teu pastor sou eu. Aí eu falei, amém e tal. Só, Minduba, que aí eu tive esse problema das falências, e aí eu fui perdendo tudo, aí eu me afastei de Jesus, e aí, cara, foi um caos na minha vida, e eu acreditei que essa palavra de Deus na minha vida tinha ido embora, porque Deus não ia ficar guardando aquilo para mim, esperando a minha boa vontade. Eu falei, Deus tem urgência, Deus vai levantar uma outra pessoa. Já levantou. Bom, voltei para Jesus, assim, eu voltei, né? Ele nunca saiu de perto de mim, mas eu voltei para ele. E aí eu voltei a buscar Deus, a presença de Deus, Deus começou a se manifestar de novo e tal. Eu tô em Alphaville, em São Paulo, por conta de uma situação. Liguei para um amigo meu aqui de Ribeirão, um irmão querido, Vitor Zen. Aliás, outro cara que você tem que chamar. Então, por favor, já intermedia a conversa aí. Alô, Vitor, você tá acompanhando aí? Já sabe, tá intimado aí. Aí, cara, falando com ele, ele falou, irmão, eu tava orando, Deus me trouxe você, já tô há uma semana contigo em oração. Deus mandou te dizer o seguinte, não se envergonhe daquilo que você viveu, porque Deus te honra. E não morra com o chamado de Deus na tua vida. Coloque ele em prática. Deus falou para você não morrer com o que ele te deu. Irmão, eu comecei a chorar. Eu estava no hotel, no saguão do café da manhã do hotel, comecei a chorar. Aí contei para minha esposa, ela começou a chorar também. Bom, saímos, olha, vê só. Fui no evento de 10 mil pessoas, que é a Conferência Destino do Thiago Brunet. Certo. A minha esposa, ela faz parte da equipe, do staff do Thiago Brunet no Método Destiny, certo, que é um evento que ele tem. No AMB, em São Paulo, 10 mil pessoas, a gente lá, sobe um bispo, esqueci o nome dele, um chileno, o cara é uma figuraça, homem de Deus demais, venceu uma enfermidade, um câncer, cara, um testemunho fantástico. De repente, o cara fala assim, ó,
O Espírito Santo está me trazendo uma palavra para uma pessoa aqui. Uou! Aí, mas ó só como a gente é. Eu falei, lá vem esse chaveco de crente, bicho. 10 mil pessoas, não é possível que o cara vai errar. Ele vai acertar um. No mínimo ele vai acertar um, na minha cabeça. Comentei com a minha esposa. Eu falei, esses apliques de crente, cara, 10 mil pessoas, vai ter pelo menos 1.000 que ele vai atingir aí. Aí, diga um crente que nunca pensou isso. Ó, esse aqui sou eu, velho. É esse aí. Eu falo mesmo. Aí, ele falou, não se envergonhe do que você viveu. Eu tinha ouvido essa palavra um dia antes. Olha isso. Não se envergonhe do que você viveu. Isso é muito legal, cara. Deus vai te honrar. E não morra com o chamado dele na tua vida. Não morra com o chamado de Deus na tua vida. Ele vai te usar. O chamado ainda é teu. Irmão, ali de novo eu comecei a chorar. Minha esposa começou a chorar. Ela falou, amor, não tem mais jeito. É contigo mesmo. Eu falei, cara, agora eu vou voltar. E aí as coisas começaram a se conectar. Aí vem um cara, que é o Elias, que foi apresentado por um grande irmão meu, Renato Reis. E aí as conexões de Deus começaram a se juntar. Uhum. E aí eu comecei aí me posicionei em outubro do ano passado e comecei a levar a palavra. E aí começou esse volume todo que eu nem imaginava, assim, eu não esperava. E aí o pessoal dando testemunhos, depoimentos do que Deus tem feito. Pra você ter uma ideia, uma das mensagens que eu recebi no direct, são centenas e centenas de mensagens por dia. Claro, né? Não claro. faz ideia. 500 mil de seguidores, pô, o cara tem que receber, né? O problema é assim, responder tudo isso, mas tudo bem. Isso é complicado. Não ligue se for ignorar, gente, pelo amor de Deus. A quantidade é gigante. Algumas eu consigo imediatamente, outras tem uma pessoa ou outra que me ajuda e tal. Sim. Aí, eu tava indo me suicidar. Eu tava indo tirar minha vida. E eu peguei o celular e veio um vídeo teu. E eu comecei a assistir teus vídeos e Deus tocou no meu coração. Eu não vou fazer isso, porque Deus te usou para me evitar que eu tirasse a minha própria vida. Casamentos que estavam sendo destruídos, o casal me manda mensagens, a minha esposa viu um vídeo teu, me deu para ver teu vídeo e hoje a gente se perdoou, hoje a gente está indo para a igreja. Cara, mas assim, são vários. Isso alegra o nosso coração, é o motivo que a gente tem no coração, é a chama que queima, né? É aquilo que a gente quer fazer. Então, respondendo a tua pergunta, foi meio que... Aí outras confirmações vieram, dizer o seguinte, quando aquele vídeo de 10 milhões, eu atingi 1 milhão, deu 1 milhão de visualizações no vídeo, eu parei e eu comecei a chorar. Eu disse, caramba, velho, 1 milhão de pessoas assistiram o vídeo. 1 minuto e meio, mas 1 eu milhão não tenho de a pessoas. noção do que é isso, gente, porque ainda não tem. 1 milhão de pessoas assistiram o vídeo. E aí eu comecei a chorar, dizendo, Deus, o que está acontecendo? Cura essas pessoas, sabe? Eu tiro o tempo de oração todos os dias, claro, né? Porque Sim. Não tem como. Aí, cara, o Espírito me revelou, me trouxe no coração. Ele falou, teu ministério começou. Você ia pregar para uma multidão de pessoas. Sensacional, cara. E o seu ministério atingiu já uma multidão de pessoas. E aí são pessoas... Aí eu comecei a ver de onde estava vindo. Da África, de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Irlanda. E aí eu da França, da Itália. Eu disse, cara, eu ainda não saí do solo brasileiro. Que louco. Mas eu estou sendo levado pelas nações e estou pregando para multidões. E aí, cara, eu quero te dizer o seguinte, Minduba, e você que está me assistindo. A palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. Deus é fiel, Ele cumpre a promessa dEle. O que você e eu precisamos fazer é entrar no centro da vontade dEle. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a mim, Senhor. Se não tiver quem mandar, me manda. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então é isso, velho. E o chamado de Deus nas nossas vidas é dele. Ele vai capacitar. De novo, eu sou o cara mais improvável, cara.
Eu sou o cara mais improvável do planeta. Eu era para ter morrido outras vezes, era para ter morrido por droga, eu era para ter morrido de acidente, eu era para não estar aqui, eu era para ter tirado a minha vida, eu pensei e quase tirei minha vida, ou seja, não era para estar aqui. E não era para estar sentado onde eu estou, não era para estar fazendo o que eu estou fazendo, por vergonha, por decepção minha, né? Por rejeição minha, por limitações minhas, mas Jesus na minha vida é o que faz a diferença. Então, aquela parada de que eu diminua e que ele cresça, ela tem que ser uma verdade todos os dias na minha vida. Então, eu paro e digo, o que está acontecendo não é meu. O que está acontecendo não é meu, é de Deus, é Cristo na minha vida, é Cristo na minha vida. Até para que no meu coração não suba nada, né? Então, e não vai subir em nome de Jesus. Amém. Mas é Cristo na minha vida. É Cristo na minha vida. É Ele me usando, é Ele me ungindo, é Ele colocando a palavra na minha boca. Eu vou gravar o vídeo, eu pego aqui, eu vou gravar o vídeo. Antes de eu gravar, eu digo, Deus, traz a mensagem, Senhor, porque eu não vou saber falar, eu não vou conseguir falar. E se eu falar e for de mim, não vai causar efeito, porque não sou eu que vou fazer, mas é o Senhor que faz. Então, fala através da minha vida, coloca a palavra na minha boca, traz a clareza na minha mente, em nome de Jesus. Por isso que é Romanos 12:2 também, né? 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um culto racional. E o versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, está aí, ó, para que você saiba, né, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Induba, é isso, velho. O fato de você me chamar, imaginando que, eu sei que no teu coração não é isso, não, mas de me chamar para a gente estar junto esse tempo, e falar, pô, ele tem uma relevância na rede, e ele vai dar uma mensagem para a galera que me assiste, é isso. Mas a minha relevância, ela passou só a existir quando eu comecei a morrer. Porque de mim, por mim mesmo, velho, eu não sirvo para nada. Minhas vestes são trapos de imundícia, Minduba. As nossas. Trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Meu senso de justiça não vale nada. Quando eu olho e vejo as coisas que eu já pensei, as coisas que eu já fiz, as coisas que eu já vivi, eu falo, Deus, se o mundo acabasse agora, eu estava perdido. Mas ainda bem que o Senhor me restaura, ainda bem que o Senhor me renova, ainda bem que a tua aliança é comigo, ainda bem que o teu amor me encontrou, ainda bem que a tua graça me acompanha, ainda bem que o teu perdão está disponível para mim todos os dias, a tua graça se renova todas as manhãs. E Deus, se o Senhor não estiver na minha vida, eu não vou conseguir fazer nada. Amém. E é isso, velho. Ai, que testemunho, gente. Uou! Parada é a seguinte, Marco. Aí, gente, ó, as redes sociais do Marco estão aqui, ó. Quer dizer, aqui tá o arroba dele, mas aí estão todas elas. Marco Aurélio Baldan, arroba Marco Aurélio Baldan. Ô, Marco, você sabe o que é? Não, eu nunca... Aliás, assim, quando eu optei por fazer esse canal, eu tava conversando com o Estevão, tomando um café, eu já falei isso aqui, acho que tem até o vídeo no começo do canal aí. Como que eu falei, cara, lembra que eu te falei, eu precisava fazer alguma coisa, eu preciso ser útil, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fazer o quê? A gente conversou um pouco fora do ar, né, algumas coisas, eu falei... Sim. Aí um papo com ele lá, ele falando dos testemunhos das coisas que acontecem lá no HC, que ele é capelão lá. Ele me contou uns testemunhos lá, eu chorei ouvindo, ele chorou contando. Eu falei, cara, é isso aí que nós temos que fazer. Vamos contar testemunho, vamos falar das coisas das pessoas, as experiências que as pessoas já tiveram com Jesus, as transformações, as mudanças, quanto Jesus transformou. Eu falei, é isso que tem que fazer. E aí vale pra todo mundo, cara. Eu, assim, ó, de verdade, eu não sabia a quantidade de seguidor que você tem, isso, cara, louvado seja Deus por isso. Que amém, glória a Deus. Isso se multiplique em nome de Jesus. Sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então, cara, mas olha que história bacana, gente. Então, assim, eu tive um testemunho aqui, você conhece o Kaká? Sim, Kaká Montanha. Muito semelhante essa tua história também, uma vida louca, cheia de coisas malucas, experiências extraordinárias assim, do mundo, e também tentou suicídio, e é um cara muito querido e está lá na nossa igreja também, e tem uma relevância assim, extraordinária. Um chamado maravilhoso. Então assim, eu fico assim, encantado exatamente com o que Jesus faz, o quão grande é esse nosso Deus. Então esse é que faz a diferença.
E aí, pra gente Você ver. sabe- Não, pode falar, vamos lá. Não, pode Você falar. sabe que o Cacá Montanhos, eu não sei se ele nasceu ou morou, né, lá em São Sebastião do Paraíso. Sim. Ah, ele é de Ele é lá, muito não, ele amigo- é de Paraíso. Ele é de Paraíso. Ele é muito amigo do pastor Antônio Júnior, né? Então, eu queria entrar nesse assunto contigo, mas segue aí. Eu chamo ele de Juninho. Aí é pros O Juninho, chegar. o pastor Antônio Júnior, cara, é hoje um dos pastores mais seguidos do mundo no Sim, YouTube, tem mais sim. de 12 milhões de pessoas no YouTube. Ele começou por uma direção de Deus em cima de uma situação onde ele estava praticamente isolado assim. E aí Deus toca no coração dele e diz: vai para a internet que eu vou te usar lá. E ele estoura. Eu lembro que eu chamava o Juninho para pregar aqui na Voz, na época nacional, porque eu já via nele o chamado de Deus mesmo, o grande homem de Deus que ele era, mas muitos rejeitavam por causa do jeitinho dele, a timidez dele e tal. Mineirinho. E mineirinho mesmo. É dois pão de E queijo. hoje ele é um das Gigante. uma das grandes colunas do evangelho na nação e no mundo. Por isso que a gente não pode olhar para a pessoa mesmo. Porque olhar para a pessoa você vai ver a fraqueza, a fragilidade e tal. Mas aquilo que Deus é na vida dela, aí muda qualquer jogo. O Juninho é testemunha viva daquilo que Deus faz na vida de alguém simples, assim, com as limitações e tal, e é isso. Você sabe. Deus ama pegar os improváveis. Exatamente, isso que eu ia falar. Você sabe, aliás, são os que mais são usados, né? Porque não quer ninguém preparado, ele prepara, ele cuida. Sim. Você sabe que o Juninho, eu sou um seguidor dele já há muito tempo. E eu eu vi um testemunho dele, cara, que assim, caiu como uma luva. O testemunho dele, assim, foi exatamente o que eu estava vivendo. Eu vou te contar isso nos bastidores, porque eu quero, se um dia Deus permitir, ter a honra de bater um papo com ele. Porque eu já ouvi vários testemunhos dele, ele vindo aqui em Ribeirão, ele contando de algumas coisas que viveu em Ribeirão, e provavelmente com vocês, né, com você, com o Cacá. Sim. Mas eu ouvi um testemunho dele, cara, que é quando ele ele estava em BH, e aí aquele vai, não vai, tinha que voltar pra cá, e a namorada terminou por telefone, alguma coisa assim. Cara, lá me marcou de um tanto, depois eu entro nesses detalhes aí, porque eu não quero me expor ainda não. Mas, cara, você não tem ideia, eu falei, foi uma virada de chave aquele testemunho. Eu falei, cara, eu preciso falar com esse cara, eu preciso falar com esse cara. Homem de Deus, você vai conseguir. Eu falei, e aí vários outros testemunhos que ele já deu assim na vida dele, isso que você acabou de falar, né? O Cacá fala que ele se converteu, e é exatamente de conversão quando ele recebeu realmente o chamado, foi na chácara acho que da avó do Cacá, enfim, então tem umas coisas assim, acho que foi, muito bacana assim. Eu sou fãzaço dele exatamente por essa simplicidade e a maneira como que Deus usa, eu acho ele sensacional. Mas Deus sabe todas as coisas no seu momento, tem como que a gente disse, né? Tudo tem seu tempo embaixo do céu. Exatamente. Papai sabe todas as coisas. Cacá, eu sinto extremamente honrado pela tua participação. Obrigado pelo parceiro, pelo brother que você é. Eu sabia que ia ser bacana, mas foi muito além da minha expectativa. Foi bem gostoso, um papo bem gostoso, bem descontraído. A ideia é, por mais que seja assim, sempre quando você fala das coisas de Deus, elas são realmente especiais e a ideia é tocar as pessoas. E como você falou, né? Uma vez eu ouvi um relato de uma amiga querida de Batatais, pastora Luzinete, eu sempre falo, eu já falei isso outras vezes. Ela participou aqui comigo e ela disse que teve uma pessoa que manifestou para ela o quão foi importante o testemunho dela aqui, o quanto isso impactou. Eu falei, pronto, já valeu a pena, o canal já já valeu a pena. Então ela compartilhou. Então assim, é isso, cara, eu tenho isso comigo. Se o teu testemunho tocar a vida de outra pessoa ali, aleluia. Já valeu a pena esse papo nosso aqui. Então, é assim que eu tenho vivido, é assim que eu criei esse canal, é nessa expectativa, que seja útil de alguma forma na vida das pessoas. E Deus sabe todas as coisas, Ele que cuida, Ele está no controle. Eu tenho certeza mais do que absoluta que continua firme. Quanto mais tribulação, quanto mais luta você tiver, e a gente sabe que tem, né? Sim, muitas. A gente sabe que tem. A apóstola Valnice fala, não sei se ela fala ainda, mas falava muito isso. O crente que está vivendo uma vida boa, ele tem que ficar preocupado.
porque alguma Tem coisa alguma coisa errada errada aí. Então, quando as Algo lutas errado. elas vêm, é porque a gente está alinhando no propósito de Deus e o inferno está sacando que algo sobrenatural está acontecendo e Deus está levantando mais um grande soldado, e você é um deles, com certeza, em nome de Jesus. Então eu quero também abençoar a sua vida, em nome de Jesus, o teu chamado, esse projeto, o que eu puder fazer para articular de alguma forma a minha rede e colocar à tua disposição, se pode contar, a gente vai fazer o que der para fazer, para que Deus te use para alcançar o máximo de pessoas possíveis através desse projeto, dessa ferramenta, para a honra e glória dele, com certeza. E é que você falou, se uma pessoa que assistir o nosso bate-papo aqui for tocada por aquilo que você disse, ou por aquilo que eu disse, ou por nós dois, já valeu a pena a gente estar aqui. Então, uma vida faz toda a diferença. É uma vida, mas faz toda a diferença. É a festa do céu. Ó, agora é o seguinte, você tem dois aí que você tem que falar, né? O rapaz que você citou aí, que me fugiu o nome, e o rapaz do marketing lá. O Vitor e o Elias. Vitor Zen e Elias Mamã. Aí, tá vendo? Mas tem mais, tem mais. E agora o próximo passo é um café, viu, gente? Um café. Aí a gente vai... Fechado. Combinado? Fechado. Baldão, obrigado de coração, cara. Obrigado. Deus continue te abençoando, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Para finalizar, Salmo 23... Cadê o Salmo 23? Está aqui separado. É o salmo que mais... quando eu fui entender esse salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a tradução literal mesmo, tem uma versão que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Sim. Então, não é que nada me faltará. Mais forte para mim é o nada eu terei falta, porque o Senhor me sustenta em todas as coisas. O Senhor me sustenta. Então, eu quero declarar, profetizar sobre a sua vida, Minduba, sobre a vida de todo mundo que está assistindo esse bate-papo nosso. O Senhor é o seu pastor sempre. O Senhor deve ser o seu pastor. E se Ele for o teu pastor, nada vai te faltar, em nome de Jesus. Assim como nos momentos de mais profundo vale que eu vivi, a mão de Deus me alcançou e nada me faltou. Da mesma forma com a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Minduba, obrigado. Um beijo no teu coração. Irmão. Deus te abençoe demais, viu, velho? Amém. Valeu, Marcão. Obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado, irmão. Gente, que papo gostoso, hein? Que delícia isso aqui. Meu Deus, tá vendo? Porque cada dia eu fico mais feliz e faço de coração, porque é muito bom, é um prazer enorme receber pessoas como o Marco, por exemplo. Marco, obrigado de coração. Gente, obrigado você que acompanhou até agora. Um beijo enorme no teu coração. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Que você tenha uma semana abençoada. E até domingo que vem, se assim Papai do Céu nos permitir, tá bom? Um beijo enorme no teu coração e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau, gente!